todo lugar que eu estava, eu tinha a mentalidade de crescer lá dentro. Não quero ficar só aqui, eu não quero estagnar. Eu quero crescer, eu quero ajudar essa pessoa a crescer, né, para eu automaticamente crescer. Eu acredito muito numa coisa que acho que é o mais difícil pra gente, que coisas negativas às vezes vêm para ou para nos dar uma direção ou um aprendizado. O produto de boa qualidade, ela não é barata, é caro. Então isso vale também para o advogado. Querendo ou não, é um problema do prestador de serviço, né, até você se posicionar. Uhum. Hoje você consegue se posicionar sim, mas provavelmente foi um percalço ali, e aí com resultados você foi conseguindo melhorar a sua precificação, pode-se dizer assim, do seu serviço, né. Exatamente. Sejam bem-vindos a mais um Pode a Mais, o podcast que ajuda você, empreendedor, empresário e profissional liberal, a elevar o seu nível de consciência empresarial. E hoje a gente está aqui com ela, Thalita Dourado, a advogada criminalista e mentora de advogados. Um prazer ter você aqui com a gente, Thalita. Muito bom ter pessoas eh, que levam, além do seu trabalho, a questão de educação para novas pessoas, seja na sua área ou em formação. Obrigada, Marquinhos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que vocês vão estar assistindo esse podcast. Quero agradecer aí pelo convite e espero acrescentar aqui para você e para os nossos ouvintes. Obrigada mais uma vez pelo convite. Show. Thalita, eu sempre gosto de começar o nosso podcast perguntando se você sonhava em empreender desde pequena. Isso era um sonho? Na verdade, é uma questão familiar, né, toda a minha família, ela é empreendedora, minha mãe sempre vendeu, meu pai também sempre ajudou ela a vender, ele também vendia. Então essa mente empreendedora vem de berço, né, então, assim, eu não, quando eu saí da faculdade, eu não me via como uma empregada, vamos dizer assim, né, uma CLT ou uma concursada. Até porque no começo a gente sai da faculdade e fica pensando: "Nossa, o que que eu vou fazer agora da vida? Vou estudar para concurso". A maioria dos acadêmicos de direito pensam nisso. Ah, estabilidade, vou ganhar bem, né, um valor ali, um juiz tira uma quantia X por mês e tá tranquilo. Só que, até trabalhei, né, como CLT em alguns momentos da minha vida, só que eu não dei conta, não consegui, falei: "Não sirvo para CLT, não sirvo para essa mesmice, então eu preciso de uma emoção na minha vida". E o empresário, ele tem que ter essa emoção, mas é uma montanha-russa que eu falo, né. Então eu me dou melhor nessa montanha-russa, nessas incertezas da vida, então por isso, eu escolhi, ser uma advogada autônoma, advogada empresário, né, que a gente fala direto sobre isso. Legal. Você falou aí da sua mãe, dos seus pais que vendiam, então quer dizer que na sua adolescência ali, você chegou a passar por essa fase de já vender um produto, querendo ou não, é até o profissional liberal, que querendo ou não é o advogado, ele vende, ele tem que vender o produto dele. Exatamente, você destravou uma memória aqui de infância minha, quando eu era criança, lá em Ponta Porã que eu morava, e na frente da minha casa nós tínhamos 3 vizinhos, né, e eram 3 crianças, um em cada casa, e a minha, né, 4 crianças. E a gente fazia gelinhos para vender, ficava na esquina de casa para vender gelinho. Então eu sentia muita emoção fazendo isso aí. Aí agora que eu lembrei, olha só, a minha mente empreendedora vem desde criança. E quem que tinha essas ideias de vender gelinho? Fui eu. "Ah, vamos brincar de vender gelinho?" Aí a gente ficava na esquina de casa vendendo gelinho e vendia. Eu lembro que eu pegava moedinha de 25 centavos, de 50 centavos. Legal. Eu pergunto isso porque, em um curso, um dia que eu estava, Eh, a professora, o treinador que estava, ele falou que você que é empreendedor, você provavelmente você vendia na sua infância, na sua adolescência, ou você teve, como você falou, já do berço ali, uma inspiração para isso. E às vezes, como você falou, destravou na sua memória, às vezes a gente nem Exatamente, percebe, né? exatamente. O que eu vejo também, principalmente no profissional libera pode falar profissional liberal, né, a questão Pode, do aham. advogado. Às vezes ele não consegue distinguir ou se ver empresário. Você, por alguns momentos, você já passou por isso? Eh
Eu tenho na minha cabeça, assim, que, o salário, né, fixo ali, ele acomoda as pessoas, e elas têm um medo de arriscar. Então, como eu tenho essa minha mente empreendedora desde criança, eu nunca tive medo de arriscar. Tentei em algum momento, né, a trabalhar de uma forma que eu tenha ali um salário fixo, sendo tendo alguém, né, para me controlar, sendo, empregada de alguém, mas eu vi que ali não era o meu lugar, mas eu tentei sim de alguma forma. É, mas a Thalita nunca foi nem sempre foi advogada, né. Como que foi esse processo aí? Como que você se descobriu na advocacia? O que você fez antes? Eu sempre go A gente gosta de contar as histórias. Então, a Thalita ali, antes de entrar na faculdade, qual era o serviço dela? Então, eu entrei na faculdade com 17 anos, né, e eu trabalhava na loja do meu tio de início para poder pagar a faculdade, ganhava ali um valorzinho, só que a minha mãe me ajudava na outra metade. Aí eu fiquei 6 meses estudando, no primeiro semestre. Aí a minha mãe já não tinha mais condições de continuar pagando a minha faculdade, né, metade. As nossas condições não era das melhores, então eu saí, tranquei a faculdade no primeiro semestre, terminei o primeiro semestre, tranquei a faculdade, e eu fiquei muito triste. Falei: "Meu Deus, mas eu queria muito fazer, né, terminar os estudos, para ser alguém na vida", porque a gente tem essa mentalidade de que para ser alguém na vida você tem que fazer faculdade, eu tinha isso aí. Foi bom para mim, né, mas não é generalizado isso aí. Não, a realidade mais Isso, hoje em dia, né. exatamente. Então, eu fiquei muito triste, mas na época eu tinha feito o Enem, né, aí eu acertei uma nota ali e fiz a minha inscrição para o ProUni, e eu tinha passado, só que eu não tinha visto o e-mail, e depois eu fui checar meus e-mails e eu vi que eu tinha ganhado bolsa de 50% de estudos. Aí eu falei: "Meu Deus, não é para eu parar mesmo. Tá, mas e os outros 50%, como que eu vou pagar?", né, porque minha mãe não tinha condição. E a bolsa que eu tinha ganhado, eu só poderia estudar aqui em Campo Grande. Eu iniciei lá em Ponta Porã. E aí eu peguei e fiz a minha inscrição, meu irmão falou assim: "Olha, vem pra cá então", que ele morava já aqui. "Eu tenho um galpão na frente da minha casa, você pode colocar seu colchão ali, um fogão". Então era tudo misturado, colchão, fogão, pia, tudo, cozinha, era Um cômodo um só. cômodo só, e um banheiro. Aí eu fui pra lá. E eu pensei: "Tá, e o restante?". Cheguei, fiz a minha inscrição, fiz mais uma prova na faculdade para ser admitida, e eu ganhei mais 25% de bolsa com essa prova. Então eu tinha 75%, né, da faculdade paga. E o restante, a minha mãe continuou me ajudando, que já era um valor bem baixinho, dava para ela pagar, e eu vinha de ônibus, né, da casa do meu irmão até a faculdade, do galpão até a faculdade. Eh, Me perdia nos ônibus de Campo Grande, ia parar lá no Tudo novo, Morenias, tudo novo, até que eu me dei bem, e eu comecei a vender, olha aí, já voltou tá vendendo de novo. a mente empreendedora, né. E eu comecei a vender pão de mel na faculdade, e pra eu poder, manter a minha renda, né, para eu comer, para até ajudar a fazer os trabalhos na faculdade, a gente tem uns gastos, né. Tem E aí os eu vendia livros ali tem os também que livros. Aí eu comecei a vender pão de mel, e eu vendia pão de mel para todo lado e era um pão de mel muito bom, inclusive, eu tenho que ir lá depois agradecer a pessoa que fazia o pão de mel para eu vender. E aí eu consegui um estágio no quarto semestre. Com esse estágio eu consegui pagar a minha faculdade. Aí eu já não precisava mais das condições da minha mãe, né, e já aliviou para ela. E aí eu continuei vendendo pão de mel no estágio, continuei fazendo estágio, paguei a faculdade, finalizei tudo e entrei, aí eu acabou, né, me formei. Até nessa época da faculdade eu estava pagando um consórcio de um carro, e aí eu fui contemplada. E esse consórcio, eu peguei um carro zerinho, novo, um Corsinha. Aí eu falei: "Meu Deus, como que eu consegui tudo isso?". E assim, é que eu nunca reclamei,
sabe, dessa jornada. Eu sempre fui apaixonada por essa minha jornada, mesmo que foi difícil, e tal, mas, eu sempre aproveitava cada momento. Aí eu tive um carro, terminei a faculdade, terminei o estágio e me formei e falei: "E agora, o que que eu faço?". Não posso mais vender só pão de mel. Pois é. Ó, tem um nome aí já pro podcast, de vendedora de pão de mel e estagiária, advogada criminalista. É verdade. E Ótimo aí, nome. se formou, Me formei e eu falei: "Que eu faço agora?". Aí eu consegui um trabalho, né, como secretária na Procuradoria Federal do INCRA e comecei a estudar para concurso. Falei: "Ah, vou estudar para concurso, né". Aí veio aquela questão de que estabilidade, se eu passar no concurso, né, aí eu comecei a estudar para ser delegada de polícia. E estudando para a OAB, tentando fazer a prova da OAB. Foram várias reprovações, estava muito difícil para mim. Eu tinha muita prática na segunda fase, eu tinha prática na advocacia, entendeu? Eu sabia fazer peças, eu sabia fazer audiências, essas coisas eu aprendi no estágio. Agora, questões, aquelas de marcar X, eu era péssima, pegadinha, vixe! Aí eu não conseguia passar na primeira fase. Aí eu falei: "Ah, vou estudar para concurso". Comecei a estudar para concurso, até que o meu chefe, né, um dos chefes que eu tinha, que eram 7 procuradores federais, um deles falou assim: "Thalita, você tá bem tranquila aqui na procuradoria, toma esses livros e vai estudar". Então, às vezes tinha alguma coisa para fazer, eu fazia, mas eles meio que aliviavam para mim, para eu estudar, porque eles apostavam muito em mim, apostaram em mim. E aí eu comi os livros, ficava estudando o tempo todo, ia lá, discutia com ele sobre questões, sabe, jurídicas. Aí, comecei a passar nas primeiras fases já para concurso, e aconteceu que uma coisa bem chata na minha família, né, e uma das pessoas muito próximas a mim veio a ser presa. E aí eu falei: "Agora eu preciso ajudar ele, preciso ajudar essa pessoa". mas até aí você não tinha OAB. Não tinha OAB, eu estava estudando para OAB. E aí eu peguei e me fechei, e foi o momento que a minha mente ligou, e aí eu foquei mesmo, foquei. Aí hoje eu sei que para você conseguir alguma coisa, você tem que focar, e não deixar nada te tirar do foco, tem que focar para você conseguir. Foi aí que eu comecei a estudar, passei na primeira fase, enquanto isso eu tinha outro advogado que eu estava ajudando, supervisionando, né, em relação a essa pessoa, e passei na primeira fase, e logo em seguida já passei na segunda, peguei minha OAB, só que nesse meio tempo eu tinha passado no concurso do Ministério Público, né, para ser, concurso de pós. Como que é o nome daquele povo de medicina que faz a residência, é uma Residência. residência, né, e eu trabalhava 4 horas por dia, 6 horas por dia, ganhava um valor até que bom, um pouquinho mais que o salário mínimo. E daí eu comecei a estudar para a segunda fase e eu estava lá. E eu fiquei só 6 meses lá. Tirei minha OAB, falei: "Agora eu vou assumir esse processo dessa pessoa". Assumi o processo, vi muita coisa errada, eu me dediquei muito nesse caso, e aí eu consegui, trouxe essa pessoa de volta, saiu pelas portas da frente, e eu fiquei muito conhecida dentro do presídio por conta desse caso, e eu ia visitar essa pessoa, e as pessoas, os presos, eles ficavam em volta de mim assim: "Doutora, você é advogada? Vamos conversar, tem o meu caso assim, assim, assim". Eu não sabia nada de criminal, nada. Eu amava direito constitucional, gostava muito de direito civil, que eu fiz estágio na área de direito civil no Ministério Público, direito de família. Então, direito administrativo, que é no INCRA, né. Aí eu não sabia nada de direito penal, e eu aprendi com eles, entendeu. Eles sentavam em volta de mim e a gente ficava discutindo sobre os processos deles. "Então, doutor, olha aqui o meu caso aqui, cabe remissão e não sei o quê, não sei o quê", começava a falar, porque eles são mais inteligentes que a gente, né. Começaram a falar e não faz nada o dia inteiro, ficam estudando. Aí eu comecei a aprender muita coisa com eles. Eles foram meus professores. E aí eu peguei, saí de lá,
e me dediquei ao processo, consegui trazer essa pessoa de volta, e a partir daí o meu nome correu no presídio lá, peguei alguns casos criminais, consegui resolver, só que eu estava sem direção, né, eu tinha um certo receio, né, não conhecia muita gente, porque tem aquela frase, eh "Me diz com quem tu andas, que direis quem tu és". Eu não era uma advogada criminalista formada, assim, corretamente, uma pessoa conhecida, que a pessoa olhasse para mim e fala: "Não, vou contratar ela, porque eu sei quem que ela é". Não tinha. Não conhecia pessoas para que eu me espelhasse a elas. Aí eu entrei na comissão de advogados criminalistas, e lá eu comecei a fazer amizades, e eu fui me moldando a elas, entendeu? Aquele grupo de pessoas. E a partir daí eu comecei a criar o meu perfil, né, de advogado criminalista. Só que eu precisava de uma renda, né, e eu entrei no escritório de advocacia. Comecei a trabalhar com uma pessoa, com uma advogada, a gente eu trabalhava muito na parte de direito público, que é administrativo, constitucional, e eu ganhava um valor bem abaixo da tabela. Falei: "Poxa, um advogado ganhando R$ 2.000. Era 1.800 com os descontos". Falei: "Meu Deus do céu, eu não acredito que eu tô fazendo um negócio desse". Aceitando isso. Pois é. E tá tudo bem, eu fui lá mesmo pra prática, né, pra Para aprender, talve ganhar. isso, mas eu tinha essa mentalidade de crescer. Todo lugar que eu estava, eu tinha a mentalidade de crescer lá dentro. Não quero ficar só aqui, eu não quero estagnar, eu quero crescer, eu quero ajudar essa pessoa a crescer, né, pra eu automaticamente crescer. Sim. É, eu acredito que, nem sempre, às vezes, a gente precisa ter o nosso próprio negócio para a gente empreender, né. E sempre Exatamente, quando a gente tá no negócio de alguém, a gente tem que buscar, como você falou, aprender o máximo possível, porque querendo ou não, ele tá te tirando algo de você, mas você também tirar algo ou exatamente. proveito daquele momento. Sabe que essa história sua sobre, a parte que te levou à advocacia criminal, eu acredito muito numa coisa que eu acho que é o mais difícil pra gente, que coisas negativas às vezes vêm para ou para nos dar uma direção ou um aprendizado. Uhum, E nem sempre às vezes a gente vê assim, uhum. muitas vezes a gente tem um problema, acontece algo com a nossa família, seja de saúde ou seja algo nesse sentido, e às vezes a gente só sofre ou só passa aquilo ali e fala: "Por que Deus fez isso comigo? Por que Deus", às vezes uma pessoa que morre ou tá numa cama de hospital ou no caso nesse sentido, na parte jurídica, e às vezes ele queria te dar uma direção, e às vezes foi Exatamente. algo negativo que você transformou em algo positivo. Exatamente. Então, e eu acho que, coisas negativas foram o que mais aconteceram na minha vida. É, E não parou por aí, né, pra eu chegar onde eu tô aqui, vixe, eu passei por muita coisa, inclusive, nessa parte que eu comecei a trabalhar com essa advogada, né, nessa parte do direito público, eu não sabia muito bem como fazer, e eu precisava de alguém para me ensinar. Ela não tinha muita paciência, né, a pessoa que tinha me contratado, eu não tinha muita paciência, e eu tentei, aprender sozinha. Falei: "Eu preciso fazer isso aqui". Só que a gente tem uma forma de trabalhar que é diferente da outra. sim, Hoje, por exemplo, minha estagiária, ela não sabe muita coisa, e eu tô ali, eu tenho que ter paciência para ensinar ela. O que eu passei, jamais que eu vou querer que outra pessoa passe, entendeu? É quando eu fico assim, tipo, nossa, eu paro, falo: "Não, eu preciso ensinar ela, porque ela não sabe". sim, Então eu aprendi isso. E nesse trabalho como advogada, que eu fiquei pouco tempo, acho que fiquei uns 3 meses, 4 meses, eh, eu estava tentando, e até que essa pessoa, essa minha chefe me chamou, falou assim: "Olha, Thalita", eu vi que ela estava sem paciência comigo. Falou: "Olha, Thalita, você tem certeza que você quer ser advogada?" Eu falei: "Tenho, e inclusive eu admiro muito você, eu quero ser uma pessoa como você, né, que está trabalhando, consegue se desenvolver, fazer uma reunião, a pessoa pergunta, ela já tem a resposta. Eu sempre quis ser assim". Aí ela falou assim: "Então, mas você não serve para ser advogada. nossa, Você não pretende voltar a estudar para concurso?" Eu falei: "Não, eu quero ser advogada". Falou: "Thalita, então você vai ter que ser advogada de escritório de massa.
Você vai vou te indicar para uns escritórios grandes aqui que você vai ficar lá, você vê qual que é a sua direção e começa a fazer cobranças, ligações, Esse é aquele tal. processo, advogado de Call call center. center, exatamente. Ela falou: "Porque você não serve para ser advogada. Você não sabe sentar, você não sabe falar, o seu jeito de falar me irrita, o seu jeito de sentar me irrita". Nossa. Aí nossa, eu me desabei ali, sabe. Eu segurei o meu choro, aí eu baixei a cabeça, falei: "Tá bom". Ela falou assim: "Aí, a partir de semana que vem você não precisa vir trabalhar mais, tá. Vou te indicar para algum escritório". E estava tendo uma festa lá, né, no escritório, no órgão que a gente estava. E ela me tirou da festa para falar isso aí eu voltei pra festa já com um semblante totalmente triste, aí as pessoas me viram, sabe, e elas gostavam de mim, porque eu sempre fui extrovertida, conversava com todo mundo, tal. E aí uma pessoa veio e falou assim: fica tranquila porque tem coisa maior pra você", sem saber de nada. Aí eu fiquei mais tranquila, fui embora, não voltei mais, falei: "Olha, eu pode descontar essa semana, eu não vou voltar mais". E aí do meu acerto sobrou aí R$ 600. Falei: "Que eu vou fazer agora?". Fui dispensada, porque eu não sirvo para ser advogada, mas eu quero ser advogada. Espera aí, olha para a câmera ali e deixa uma mensagem para quem já passou ou pode passar por isso. A pessoa olhar para ela e falar assim: "Você não serve para advogar". E a pessoa tem a plena certeza, eu acredito que você acreditava muito em você, por isso que você, tomou outras atitudes. Qual mensagem você deixaria para essa pessoa? Olha aqui para a câmera. Ai, deixa eu pensar na mensagem. Voc Você não nasceu para advogar. Qual mensagem você deixaria para uma pessoa que recebeu essa frase? A mensagem que eu tenho para dar pra pessoa que recebe uma frase dessa é: a construção da sua vida, você é o protagonista da sua vida. Então, você não pode deixar ninguém direcionar você para onde você quer ir. Então, seja o protagonista da sua vida. É isso aí, seja o protagonista da sua história. E Exatamente. aí, sobrou R$ 600, uma vontade de vencer. Sobrou R$ 600 e um sonho. Aí eu saí e falei: "Mãe, infelizmente a minha mãe veio embora, né, para Campo Grande para ficar comigo, e tal, porque eu estava sozinha. E aí a gente morava num apartamento pequenininho, que tinha só um cômodo, um quarto, um cômodo não, tinha um quarto, uma cozinha e uma sala. E a gente dormia juntas. E as minhas coisas ficavam tudo na caixa, no cantinho. E tinha o meu carro, né? E aí eu falei: "Mãe, e agora?". Ela falou assim: "Ah, fica em paz, você vai encontrar alguma coisa melhor". E aí eu peguei e saí num dia, eh, tive o meu luto ali, uns 2 dias de luto, né, por conta dessa dispensa, e peguei e saí, e eu tinha conhecido um senhor bem velhinho, ele e a esposa dele, e eles tinham um escritório ali perto do fórum. E nesse escritório tinha várias salas para alugar. Aí eu fui lá, conversei com ele, falei: "Olha, doutor, aconteceu isso, eu não sei se, né, o que que eu faço mais da minha vida". Ele falou assim: "Talita, eu tô para me aposentar e eu preciso de ajuda. Eu gosto muito de você, minha esposa gosta muito de você, a gente tem você como se fosse uma filha, porque a sua energia é muito boa, então eu vou te dar uma sala. Você quer quanto tempo para começar a pagar o aluguel?". Nossa. Aí eu falei: "Ah, eu acho que uns 6 meses dá, né. Pega essa sala, chama alguma colega para dividir essa sala com você, aí os 50% ela paga e os outros 50% fica até 6 meses para você sem pagar. E aí você vai me ajudando aqui". Tem algumas coisas que estava tudo sendo tecnologia e ele não entendia nada disso, então eu ajudava, protocolo, né, como que formata arquivos, né, atender algum cliente, fazer uma audiência. Aí eu comecei a ajudar ele, só que ele não tinha muita demanda. E eu entrei, né, como eu tinha R$ 600, eu comprei uma mesa, ganhei uma cadeira e o notebook eu parcelei no cartão da minha mãe.
Falei: "Pronto, agora eu vou advogar". Agora Sentei tem lá, escritório. agora eu tenho meu escritório, consegui uma colega, ela veio também para dividir a sala comigo, começou o escritório dela, e a gente dividiu uma salinha pequenininha. Aí eu comecei a ajudar esse advogado, ele só mandava algumas petições para eu refazer e tal, protocolar, e aí ele me apresentou um cliente, que é o empresário, até hoje ele é meu cliente. E aí ele falou assim: "Ó, vou te apresentar esse cliente aqui, que ele é cheio de problema, cíveis, né. Então você faz amizade com ele, resolve esse caso dele, e aí eu fica tudo para você os honorários, porque eu já tô me aposentando mesmo, e eu não quero mais nada". Eu falei: "Tá bom". E aí eu peguei esse cliente, falei: "Vou fazer desse cliente como se fosse minha vida, vou atender ele como se fosse o papa, né, vou dar tudo de mim". E foi assim que eu fiz, peguei o caso dele, resolvi a situação dele, e ele me pagou os honorários, e tudo ele vinha e a partir desse cliente, ele foi me indicando para outros clientes, e aí a minha carteira de clientes foram aumentando. Quando deu no sexto mês, eu comecei a pagar o aluguel e nunca atrasei o aluguel. Nossa. Reformei minha sala, aumentou a minha demanda, aí eu começava a postar no Instagram, sabe, os meus passos na advocacia, tudo que eu estava fazendo eu postava. Tô indo no fórum, uma audiência agora, e as pessoas no Instagram começaram a me olhar: "Olha que legal, ela tá advogando". Aí tinha um BO lá na pesso com a pessoa do Instagram, ela vinha falar comigo: "Doutora, preciso de resolver essa situação assim, assim, assim". Não, vamos lá. E aí comecei a fechar cliente pela internet também, e as pessoas e automaticamente a minha autoridade foi aumentando, porque as pessoas estavam me vendo e estava vendo os meus resultados também. E foi aí que eu entrei na advocacia. E a parte criminal começou a vir, e eu comecei a resolver, e assim, no criminal, geralmente quando o advogado é iniciante, ele pega execução penal, que é quando o cara tá preso lá e já não tem mais ação penal e tem só a parte da execução. E eu fiz um bom trabalho no processo de uma pessoa, e aí quando o advogado é bom dentro do presídio, os outros presos começam a ficar sabendo. E foi aí que eu comecei a fechar bastante clientes. Fechei clientes de execução penal, fui pegando júri, aí o júri eu comecei a fazer em parceria com um colega meu, e aí a minha autoridade na advocacia criminal começou a aumentar também. E foi aí que eu entrei na advocacia criminal. Nossa. E assim, eu vejo, né, eu acredito que querendo ou não, o advogado é muito posicionamento, né. Querendo ou não, você ali com um escritório simples, eu acredito, com o que você contou, como que você fazia além para prospectar clientes? Porque, um exemplo, você não vivia somente desse um cliente. Uhum. E essa prospecção, como você fazia para virar, pode-se dizer assim, ou compensar essa parte. Ah, eu tenho uma estrutura simples, mas eu tenho que mostrar para esse cliente quando ele chegar aqui ou quando eu for prospectar ele, mostrar para ele que mesmo eu em um espaço simples, eu consigo atender ele e resolver o problema dele. É, isso é um posicionamento de autoridade que eu falo, né. A gente tem que ter, mesmo não sabendo resolver a situação, a gente tem que mostrar que pelo menos fingir que sabe. Aí depois vai resolver, fecha o contrato e depois, procura saber como é que faz, né, que é aí que surgem as parcerias, né, de advogados mais experientes, fazendo junto com você o processo que você fechou. Então, pra você ganhar onde eu ganhava a confiança dos clientes para poder fazer a minha carteira e conquistar cada vez mais, é a forma de eu falar, a forma de eu abordar, entendeu? Por exemplo, se um advogado você vai ser atendido por um advogado que está mal arrumado, descabelado, que fala problema, entendeu? Que fica postura ruim, isso já é um ponto totalmente negativo. Então eu aprendi a me posicionar com os clientes. E não só isso, não só por conta disso, os clientes que são fora do criminal. No criminal, você precisa ter mais postura ainda. Além de ser mulher, né, e estar ali conversando com uma pessoa que supostamente cometeu um crime, ou que é uma pessoa que já é reincidente em crimes, a gente está ali para trabalhar de forma séria, né, sem risadinha, sem, eh, virar um advogado de recado, por exemplo. Tem que ter postura.
Para qualquer tipo de contrato, você tem que ter postura. Tem muito é assim, né, eu vou falar minha posição de leigo, né, por fora. Tem muito isso na advocacia criminal, em questão de, pô, advogada mulher, às vezes normalmente 90%. Não sei se é 90, 60% dos crimes, quem comete normalmente é o homem, Uhum. então a maioria do seu público, querendo ou não, acaba sendo um É público masculino. masculino, né. Como você falou, como é esse posicionamento de eu me portar de: "Olha, eu tô aqui para prestar um serviço para você e nada mais", e Uhum. não, como você falou, um advogado de recado, porque eu acho que às vezes esse, é um medo de quem às vezes está ouvindo a gente e às vezes também tem um posicionamento como mulher e tem esse medo, esse receio, ou às vezes já passou por isso, e aí aquilo ali cria um bloqueio nela, e ela Uhum. não quer mais trabalhar com isso. É, exatamente. Tem uma situação que eu vou contar aqui, uma história de um cliente. Eu nunca tive meus clientes nunca me desrespeitaram, né, eles sempre foram bem, me trataram super bem, me tratavam bem, me tratavam bem. Só que teve uma situação que eu estava atendendo um rapaz e ele começou a meio que se apaixonar por mim, né. E aí ele falava muitas coisas: "Olha, doutor, eu tô gostando de você". Aí eu peguei, eu ouvi ele falando, e aí eu, bem séria, falei: "Olha, o meu trabalho é estritamente jurídico. Eu não tô aqui para me relacionar com ninguém, eu inclusive preso não faz meu tipo. Você precisa me dar o respeito, tá? Eu preciso de respeito da sua parte, porque eu tô te dando respeito. Então, ou você para com isso aqui agora, ou a gente vai ter que cancelar o contrato". "Não, doutora, mas não sei o quê", começou a falar com os outros presos sobre mim, né, e eu falei: "Infelizmente, a gente vai ter que cancelar o contrato agora". E eu peguei, liguei para agente, porque a gente fica fechado, né, numa sala e Uhum. tem um vidro, assim, na frente. Aí eu falei para o agente: "Agente, me tira daqui, porque eu já não tenho mais nada com o cliente, né". E tem no interfone a inteligência fica nos ouvindo quando a gente Uhum. está conversando com outro cliente, isso é na penitenciária federal. E aí eu pedi para o agente me tirar, ele me tirou e falou: "Doutora, o pessoal da inteligência falou que a sua postura foi excelente, porque a maioria das advogadas elas cedem, Sim. elas ficam de brincadeirinha, de risadinha. Meus parabéns pela sua postura". Eu falei: "Obrigada, mas eu acho que é o certo, né, é o certo fazer isso. Eu tô Sim. aqui como uma profissional e não como uma mulher, aberta a qualquer outra relação". E aí eu cancelei o contrato, na outra semana eu fui atender um outro cliente meu de lá, aí ele falou: "Doutora, a gente ficou sabendo o que aconteceu. Pode ficar tranquila que a gente já conversou com ele, tá, não tá tudo certo, Não vai tá, ter nenhum ele problema, não vai porque ter às nenhum vezes querendo ou não. problema, isso, e não te deve nada?". Eu falei: "Não, não deve nada, tá, para mim tá tudo certo, já cancelei o contrato, já juntei a renúncia no processo, não atendo mais". Então isso é uma questão de postura que os outros presos vão olhar, Sim. falar: "Não, essa advogada ela é séria, não mexe com ela", É a questão entendeu? do posicionamento, né, você se Posicionamento. se colocar. Até aí vem mais uma vez o posicionamento. E Exatamente. e é o que você falou, né, às vezes vem mais, te agrega muito mais do que às vezes você ceder ali naquele momento, mas isso é Sim. importante, porque eu acredito, como eu falei, às Uhum. vezes tem advogadas aí, ou estão em formação, ou estão formadas, que às vezes tem esse medo, esse receio em relação a isso. Sim, aí aceitam, né, pouco, aceitam menos, aceitam desrespeito. Então, eu acho que a advogada, por ser mulher, as pessoas olham como se elas fossem frágeis, Sim. mas é questão de postura, posicionamento, respeito, entendeu? A forma como você vai abordar o cliente, isso diz tudo sobre você e sobre o que você vai receber depois disso aí. Show. E, assim, como que foi, você foi para a parte criminal, todo esse processo, e como que foi, pode-se dizer assim, pisar num tribunal do júri, como que é tudo isso? Você falou de medos aí, Uhum. mas eu acredito que também é o medo de muitos advogados, né? É, muita gente que está na advocacia criminal, ou até mesmo fora dela, enxerga o tribunal do júri como o ápice da advocacia, né, um alto patamar. E realmente é um local que a gente se sente mais advogado possível, né, que a gente está falando ali com o público, com
povo leigo, e é muito legal essa parte do convencimento, e ali é um meio majoritariamente masculino, é um local de muito desafio, principalmente para a mulher, né. E no meu primeiro júri eu até falo que eu fiquei muito nervosa e eu tomei um copo de uísque para ficar mais solta, mas eu não recomendo, não fiquei bêbada, Bêbada. vão me cancelar com isso aqui. Mas eu me deixei mais fiquei mais leve, né. E aí o meu primeiro júri eu fiz sozinha, o que eu não aconselho, os júris eles devem ser acompanhados por um advogado que junto, né, com você, que está começando, um advogado mais experiente. E aí eu fiz esse meu júri sozinha. E o meu primeiro júri, não, na verdade não é o primeiro júri, todos os meus júris me dá um desarranjo intestinal, porque eu fico nervosa sempre. Mas é só nos primeiros minutos, né, porque é muita adrenalina. Então nos primeiros minutos a adrenalina vai lá em Imagino que a cima, pressão deve ser muito grande. muito grande. Eu sempre tô com o meu relógio, aí o relógio fala que a minha pulsação tá muito alta, além do normal. Então é normal esse nervosismo, mas logo passa. Por isso que no começo do júri a gente sempre faz aquele negócio de cumprimentos, cumprimento o juiz-presidente, cumprimenta o promotor, os jurados, o réu, a vítima, sabe. A gente sempre cumprimenta as pessoas antes, para poder dar uma aliviada nessa tensão dos primeiros minutos. Aí depois fica tudo tranquilo. Na advocacia, teve algum caso que você se negou a atender já? Na advocacia, teve um caso que eu me neguei a atender, porque, uma pessoa que é um crime bastante, sensível, que é um estupro de vulnerável, né, eh, cometido contra a criança, e nesses tipos de crimes, a gente, como advogado, a gente não escolhe crimes, sabe, a gente, eh, pega qualquer um, porque a gente não defende crimes, e sim direitos, até porque todo mundo tem o direito à defesa. Por exemplo, no tribunal do júri, eu já defendi gente, réu confesso, e eu não fui lá pedir absolvição. Não, eu não vim pedir absolvição. Ele confessou que cometeu o crime. Mas quais foram os meios? Pelo que ele tem que responder? Será que é tudo isso que o Ministério Público está colocando? Ou na medida da culpa dele? Quais foram os meios que levaram ele a cometer esse crime? Qual foi o motivo? Qual foi a motivação? Então, a absolvição aqui está excluída, mas, a gente vai colocar uma pena exacerbada, uma pena, por exemplo, um outro exemplo aqui, um cara que bebe e vai dirigir, ele saiu de lá querendo matar uma pessoa, ele vai receber a mesma pena de um homicida sanguinário que saiu naquela noite para planejar matar alguém. Ele vai fazer isso? É essa pena que ele tem que pegar? Não, é uma pena totalmente diferente. Vai ser condenado, não é uma impunidade. É é ele respondendo nos termos da lei. Então esse é o nosso trabalho. E esse meu cliente, esse rapaz que veio me procurar sobre o estupro de vulnerável, ele falou que não tinha cometido esse crime. Eu falei: "Olha, mas as provas apontam que você cometeu. Então se eu for bater em cima disso aqui, você vai tomar uma pena muito alta". Ele falou: "Não, mas eu não quero, eu quero falar que eu não cometi. Eu não cometi esse crime, eu não cometi esse crime". Eu falei: "Olha, eh, eu não posso pegar um caso em que a pessoa tá mentindo pra mim. Você precisa falar a verdade. Eu tô aqui pra te ajudar, eu não tô aqui pra te julgar". Ele falou: "Não, que você tá me julgando já". Eu falei: "Não, eu tô trabalhando, nesses termos. Se você me fala uma coisa: 'Olha, eu não cometi', e as provas chega lá na audiência, tem muita provas contra você, eu vou ficar como? Como que eu vou te defender? Não tem como". Nem sempre é só o dinheiro também, né, o seu Exatamente, posicionamento é questão de você pegar casos que realmente você vai conseguir resolver. exatamente. Aí, causas que eu acredito, Nossa. entendeu? E aí ele falou assim: "Ah, doutor, então", eu falei: "Ó, infelizmente eu não posso pegar, tá? Eu tenho um advogado, eu posso te indicar, o advogado é bom, tá? Você vai lá, fecha com ele, eu acredito que ele possa te defender". Advogar na causa criminal é bem polêmico, né, É bem porque eu polêmico. acho que, na verdade, um exemplo, o que você falou
Eu acho que todo mundo quer condenar as pessoas o máximo possível até ser a vez dele, né. Uhum, Como diz Jesus: "Quem não tem pecado que atire a pedra", né. exatamente. E é nesse sentido, como você falou, a maioria das pessoas ela sempre quer o máximo possível a condenação das pessoas, mas às vezes até ela chegar no precisar ir para um tribunal, que no É, caso ela tem que procurar um advogado para tirar o máximo possível da pena dele. e as Mas pessoas criticam muito, né, o advogado criminalista, porque, ai, que tá defendendo bandido, mas é o nosso trabalho, não é defendendo bandido, direitos. Inclusive eu falo direto que qualquer pessoa pode sentar no banco dos réus. sim, Qualquer pessoa pode ser injustamente acusada. Não, o maior exemplo de todos, nós estamos na época de Páscoa, o maior exemplo de todos é o Jesus Cristo, que foi crucificado injustamente, entendeu? E todo mundo acusando ele, solta Barrabás, que é um criminoso sanguinário, prende Jesus Cristo, crucifica Jesus Cristo, entendeu? Então eu sempre bato nessa tecla. e assim, eu bato nesse tema, principalmente quando a gente tem convidados mulheres, porque querendo ou não, a gente ainda tem um mundo mais machista em relação ao homem, né. E hoje a gente vive num momento jurídico de que tudo é feminicídio, né. Ah, o cara matou a mulher, an é feminicídio porque às vezes dobra a pena, e eu não sei nessa parte jurídica, mas eu sei que, querendo ou não, é um processo uma pena muito maior. Você já pegou casos de você ter que, advogar para um homem que matou uma mulher, um exemplo, Sim, nesse sentido. sim, já fiz um júri de Nossa. um feminicídio que foi de grande repercussão aqui em Campo Grande. Inclusive eu fui bastante criticada nas redes sociais, né, por conta disso. Como que uma mulher criminalista vai defender um cara que matou uma outra mulher? Só que é o seguinte, é igual eu te falei, a gente não tá ali para defender o crime, a gente tá ali para defender direitos. E aquela causa ali, aquele caso, aquele fato, eu acreditava que não era um feminicídio. Apesar de que a doutrina, né, a lei, ela fala que basta ser mulher já é um feminicídio. Só que no nosso entendimento, a gente que estuda bastante, a lei fala isso, tá ok. A gente que estuda bastante, a gente acreditava, né, naquele caso de que ele não cometeu o feminicídio pelo fato dela ser mulher, não matou ela pelo fato dela ser mulher. Então a gente conseguiu a absolvição dele por feminicídio, nesse caso. Nossa, Ele respondeu por homicídio, né, qualificado, com algumas qualificadoras ali, mas o feminicídio caiu, a gente conseguiu tirar. nossa. Porque nesse caso, as pessoas elas julgam superficialmente, mas elas não leem as provas que estão no processo, e eu tive acesso às provas que estão no processo. Eh, Ali a prova era de que ela batia nele todo dia que ela chegava em casa. Saía de segunda a segunda, vivia uma vida, não estou julgando, né, as pessoas podem viver a vida que ela queria, mas que a sociedade reprovava como se ela aos olhos de uma esposa, de uma mãe, entendeu. Então, nesse caso, a gente defendeu que ele não matou ela em razão dela ser mulher, muito pelo contrário, entendeu. A gen Ele respeitava ela como Nossa. mulher. Imagino a pressão que não é, principalmente por você ser mulher dentro de um caso desse, né. Mas assim, a gente falou, eu percebi, assim, você falou muito de posicionamento, né. Eu acredito muito nisso, né. Na verdade eu falo e vejo isso, que na verdade quem se posiciona mais, às vezes ganha mais do que quem é mais inteligente, não que Uhum. quem tem posicionamento não é inteligente. Às vezes tem muita gente que é muito inteligente, mas o posicionamento dele faz com que ele não tenha desenvoltura, não tenha o retorno financeiro que é o que a gente procura também, né. Como que você precifica isso? Tipo, ao longo da minha carreira, eu sei que ali tem uma tabela normalmente de Uhum. OAB, mas conforme você vai ganhando posicionamento, você vai escolhendo os clientes, você vai tendo uma precificação dos seus honorários, como que funciona normalmente? Então, hoje em dia, eu não fico atrás de cliente, né. Eu já tenho, vamos dizer assim, um nome no mercado, né, da advocacia, então as pessoas hoje me procuram, por eu ser a Thalita Dourado.
né, que tem, notícias minhas, né, sobre resultados de processo. Eu posto muito sobre os meus resultados, sobre o meu trabalho, meu posicionamento. As pessoas vão ganhando confiança. Existe sim uma tabela da OAB, que é a tabela de cada estado, ela coloca um preço mínimo que você tem que cobrar naquele processo, em uma determinada situação. É o preço mínimo. Dali para frente você pode cobrar o que você quiser. Então, as pessoas chegam para mim e falam: "Doutora, eu quero você". Falo: "Tá bom, o meu preço é esse daqui, para resolver o a sua situação". "Não, tudo bem, eu pago", entendeu? Algumas pessoas não choram. Agora outras pessoas que vêm e falam: "Ah, doutora, eu preciso de um advogado nessa situação, tal". Eu falei: "Ok, meu valor é esse daqui". Aí a técnica que eu uso para precificar, eu não posso Você, advogado, tá ouvindo aí, presta atenção. Eu não posso, isso é uma dica de ouro, hein. Eu não posso diminuir o meu valor, os meus honorários, porque automaticamente isso vai diminuir o seu valor para o cliente. "Não, mas ela diminuiu esse valor, o advogado barato". Ninguém quer contratar um advogado barato, mesmo que tá chorando demais. Quer alguém que faça um resultado, e uma pessoa de boa qualidade, um produto de boa qualidade, ela não é barata, é caro. Então isso vale também para o advogado. Chega cliente lá no escritório: "Doutora, eu preciso resolver esse caso, quanto que a doutora cobra?". Aí eu dou o meu valor. "Não, doutora, tá muito caro, tá muito caro. Eu não esperava esse valor, eu precisava, sei lá, diminuir". Aí o que que eu faço? "Olha, eu achei que você queria a Thalita Dourado no seu processo, mas você quer preço. Não, se você quer preço, eu conheço um advogado muito bom, tá, ele é bom, ele vai fazer um preço mais barato para você, e aí você combina com ele, mas esse é o meu valor, entendeu? Aí aos olhos do cliente fala: "Caramba, eu preciso da Thalita Dourado, então é ela que vai resolver meu problema, vou pagar o valor que for". Então essa é a técnica que eu acabo usando Que massa, com show. É uma dica de ouro aí, eu acredito que, querendo ou não, é um problema do prestador de serviço, Uhum, né, até você se posicionar. uhum. Hoje você consegue se posicionar sim, mas provavelmente foi um percalço ali, e aí com resultados você foi conseguindo melhorar a sua precificação, pode-se dizer assim, do seu serviço, né. Exatamente. E assim, só que também tem que ter confiança no que você está entregando, né, não adianta nada você chegar, te dar um valor e continuar naquele valor firme e não entregar o trabalho. Sim. A maioria dos meus clientes eu falo o seguinte: "Olha, eh, os honorários não vai me deixar nem mais pobre nem mais rica, eu quero resolver o seu problema, porque é o meu nome que está em jogo". Aí isso já é uma técnica que vai trazer mais confiança para o cliente. Tomara que os clientes dela não estejam assistindo, somente os advogados. Show, mas é isso mesmo, a gente tá aqui para aprender em relação a isso, como cada um se porta, né. Mas E assim, o Marquinhos, só te interrompendo aí, se tiver cliente assistindo também, ele sabe que, né, o trabalho é bem feito, show, teve entrega, porque é o meu nome, né, que está em jogo, então sim. E a Thalita, assim, pelo que eu conheci, principalmente nas redes sociais, ela tem um de novo a gente falando sobre posicionamento, né, tem um posicionamento diferente, né. Às vezes a gente tem, como você falou, às vezes a gente tem um entendimento assim: "Ah, o advogado, que eu vou contratar é o advogado que tá de", vamos pegar uma figura de um homem, terno, gravata ali, bem arrumadinho, posicionado, ele não posta nada de brincadeira no Instagram, ele é super sério, é isso. E a Thalita parece que ela vem em uma linha contrária. Então, além dela postar isso, mas ela também tem tons extrovertidos, tem tons polêmicos, e isso é um posicionamento seu? Você escolheu? Isso veio automático com você? Como que é? assim, a parte do posicionamento na internet, eu trabalho muito com a minha autenticidade. Então eu procuro, envolver os meus seguidores, envolver as pessoas que estão me assistindo comigo mesma, sem personagem nenhuma. Então eu sou extrovertida, eu sou aquela pessoa que você vê nas redes sociais mesmo, e eu acho que a autenticidade ela, eh, eleva muito aos olhos, né, das pessoas pela internet. Então é como se fosse gente da gente. Eu adoro acompanhar artistas, por exemplo, influencers, que é gente da gente. Por exemplo, a Virgínia, eu acho ela uma
uma empreendedora fantástica no digital. E ela é gente da gente, ela posta as coisas que ela está fazendo, ela traz os seguidores dela para dentro da casa Da casa dela. dela. E isso é um diferencial para quem está trabalhando na internet. Agora, aquelas pessoas que são mais sérias, tá ali falando, tal, se posicionando de uma forma mais séria, talvez seja o jeito dela. Mas, eu não me ligaria a ela, eu não seguiria, eu gosto de gente mais, assim, leve. E Sim. eu acredito que isso, chama mais atenção do que uma coisa muito engessada. É, e o mais legal dela é que às vezes eu acho que isso é um medo, né, um Uhum, receio, ela posta que tá na cama, posta que tá comendo, se ela tá comendo, arroz com ovo, ela posta, ela tá uhum, comendo num jantar, num restaurante chique, ela posta também, uhum. que é isso, né, as pessoas se ligam a ela. E isso traz pra você, porque querendo ou não, eh o advogado, o cliente também às vezes quer estar próximo, mas Uhum, isso é um estilo, né. Não uhum. quer dizer, às vezes tem cliente É. que não se assemelha a você e vai procurar um outro advogado, Hum, e é normal, né. exatamente. E eu acho que a gente tem que ser mais. Eu trouxe também no meu Instagram a parte mais extrovertida da advocacia criminal, para não mostrar que a advocacia criminal é uma coisa, ruim, que é um negócio sangue nos olhos. Dá para resolver de uma forma, dá para você ser quem você é e ainda assim ser um advogado criminalista. Show. E você, hoje você prospecta, assim, no sentido, tem interesse em clientes tanto final quanto, você é mentora de novos advogados, de advogados também que já estão há algum tempo, você Uhum. prospecta com essa rede social, você tem esse público interessado em você? Como que funciona? Sim, a maioria do meu público são advogados, Uhum. novos advogados, alguns acadêmicos que querem atuar na advocacia criminal. Por que que eu fui para esse lado? Eu poderia, só trabalhar com cliente, né, com os clientes da esfera criminal. Porém, eu vi que eu consigo abranger um pouco mais do que eu aprendi. Tô conseguindo, tô visualizando uma forma de facilitar para as pessoas que querem atuar como advogado criminalista, porque eu sofri bastante. Toda essa minha trajetória foi muito sofrido e muita gente desiste no meio do caminho. Então, eu quero expandir o meu conhecimento para outras pessoas, eu quero ajudar. Então, por isso eu decidi ser mentora de advogados criminalistas. Quero pegar na mão dessas pessoas e falar: esse é o caminho. Então, vai por aqui que é melhor, que é mais fácil, entendeu? E mostrar como que é que funciona, porque eu não tive isso lá no começo. Eu sempre fui sozinha, eh, curiosa, perguntava para as pessoas, algumas pessoas não queriam me ajudar, sabe, com medo de ser uma concorrência, por exemplo. Então, eu quero tornar o mundo da advocacia criminal um pouco mais fácil para quem quer atuar ali dentro, entendeu? Um caminho mais fácil. Então, por isso que hoje o meu objetivo, hoje o meu propósito é ajudar novos advogados, é trazer esses advogados para que facilitam para ele a atuação na advocacia criminal. Essa parte de educação eu acho fantástico, eu acho que o conhecimento não foi feito para ser guardado, né. Exatamente. Às vezes você falou muito de propósito, então, você atingiu o seu propósito com os clientes, mas você quer mais disso Uhum, e talvez você, Thalita, talvez, tenha um limite, um teto. Só que uhum. se você conseguir, esses novos advogados, pegar na mão dele e fazer com que eles sejam, novos, posicionados como a Thalita, você vai conseguir abranger e atingir muito mais pessoas. Exatamente. Eu vejo muita injustiça, sabe? No Brasil, a gente está nesse meio, a gente vê muito um pai de família sendo preso injustamente, sabe, sendo acusado de forma injusta, tomando uma pena que não caberia ali para eles. E eu sei que tem muito mais pessoas no Brasil, no mundo, levando essa lapada. Então, como que eu faço para fazer justiça para essas pessoas, ajudar essas pessoas a serem bem representados? Formando mais advogados competentes. Quanto mais advogados competentes na área, formados, eu acho que mais a justiça vai ser feita. Você já pensou que você tem um legado para deixar?
Sim, se fosse Sim. resumir, qual legado a Thalita Dourado deixaria para a advocacia criminal ou ela quer deixar? Sim, o meu legado é formar, né, mais advogados, fazer, justiças, expandir, né, esses formandos por mim, de uma forma que no dia que eu morrer, por exemplo, o povo vai fazer uma estátua, já é demais, né. Brincadeira, mas, eu acho que o meu legado é ajudar pessoas, sabe. Show. Ajudar pessoas, eu acho que quanto mais eu ajudo pessoas, mais eu enriqueço, não tô falando financeiramente, como pessoa mesmo, Sim. entendeu. E aí, hoje você, além de mentoria, você também tem curso para novos advogados? Como que é isso? Isso é um projeto novo? É um projeto que já vem acontecendo? Exatamente, é uma coisa que eu sempre quis, né, agora eu tô tirando do papel, né, eu vou fazer aí um curso para advogados criminalistas, desde o início até o alto patamar, que é curso para tribunal do júri, né, então estou iniciando aí. Vou fazer vou tentar formar o máximo de pessoas possíveis, né, um treinamento um campo de concentração que eu vou Que colocar para massa, todo mundo ir para a guerra preparado, entendeu. Então esse é o meu projeto que está saindo agora, e em breve já vai estar no ar, e eu acredito que a gente vai começar a mudar vidas. que massa. Já deixa seu Instagram aí pra galera aí, O meu quem quiser Instagram é acompanhar. @dourado_thalita. Lá você vai ver a Thalita verdadeira, né, que eu também não tem Thalita falsa, né, é o que tiver lá vai ser isso aí mesmo. E tem muitos conteúdos lá, tem muito sobre crimes, tem muito sobre advocacia criminal, e eu espero que ajude vocês de alguma forma, então me sigam lá. Ô Thalita, só indo pra essa parte aí da rede social, aproveitar, quando a gente se posiciona e a gente ganha notoriedade, normalmente tem muito haters, né. Como que você Como que você lida com isso? E eu vejo um vídeo do Pablo Marçal, ele é bem querendo ou não, o posicionamento dele é muito forte, ele fala que ele pega aquela energia, junta tudo e devolve para o mundo de novo. Como que você lida com isso? Olha, Marquinhos, eu adoro os haters, amo os haters, porque, a gente não pode agradar todo mundo, nem Jesus Cristo agradou a todos. Então quem somos nós, não é mesmo? Então, eu sofri meus primeiros haters foram quando eu peguei o caso do feminicídio de grande repercussão. Aí eu comecei a ler alguns comentários e comecei a ficar triste com isso. Falei: "Vou parar por aqui". E tá tudo bem, prego que se De ler ou com o caso? não, de ler. Aham. Foi deixando. Fui deixando, falei: "Não, não vou mais ver não, deixa pra lá, tô fazendo meu trabalho". Só que o posicionamento de uma pessoa não é o mesmo da outra, entendeu. Então, com certeza vai ter esse conflito, só que a gente tem que ter um posicionamento. Se você não tiver um posicionamento, você não vai se destacar em um grupo. Você tem que ser líder de movimento, você tem que ter uma ideia. Se você não tiver essa ideia e tiver medo, você não vai se destacar, não vai ser reconhecido de alguma forma. Então, como eu lido com os haters? Eu ouço eles, às vezes eu respondo de uma forma bem séria, sem qualquer discussão. Às vezes eu falo: "Olha, os meus bíceps são maiores que os seus", De um jeito mais de um extrovertido. jeito extrovertido, mas às vezes eu não leio e às vezes eu deixo lá que os meus próprios seguidores que me acompanham, que têm a mesma ideia que eu, eles vão lá e me Que defendem, massa. entendeu? E aí engaja um pouco mais. Então, assim, se você pudesse deixar, uma mensagem para novos advogados, advogados em formação, que podem estar passando ou passar por todos esses percalços ou problemas que você teve, mas procuram um posicionamento, uma notoriedade, qual mensagem você deixaria para eles? Olha ali para a câmera e deixa essa mensagem. Ai, eu sou péssima em deixar mensagem. Então, para as pessoas que estão passando por esse caminho que eu passei, que eu trilhei, a mensagem que eu dou é que não desista, né, porque pega essas pedras que estão no caminho e constrói um castelo, né, faça com que
a sua história seja contadas contada por muitos, então você precisa passar por isso e não tenha medo. O medo é normal, né, que é uma crença, né, que a gente teve quando era criança, desde pequena. Cuidado, não pegue isso aí que você pode se machucar, né. Mas, assim, o mais difícil você já passou, que foi aprender a andar. O que é mais difícil que aprender a andar? Não existe coisa mais difícil. E mesmo assim você caiu várias vezes e continuou se levantando, você se ralou, continuou se levantando e tá andando até hoje. Imagina se você tivesse desistido na primeira queda, quando estava aprendendo a andar. Então não desista, porque da mesma forma que você está andando e correndo hoje, na sua profissão, se você cair de alguma forma, você vai se levantar, vai continuar andando e o topo é maravilhoso, é maravilhoso. Então não Show, desista. show. Thalita, estamos chegando pro final do nosso bate-papo. Eu acho que a sua história é muito inspiradora, tá? Até por isso que nós escolhemos ter você aqui com a gente. Parabéns. Esse novo projeto de curso, de mentoria que você já vem fazendo, com certeza vai ser um sucesso. O pessoal aí já vai entrar na rede social aí para acompanhar. E desejo todo sucesso para você aí, que você continue. eh, Defendendo o máximo possível de pessoas que tenham o seu direito, eh, por por lei Uhum. garantido, pode-se dizer assim. Obrigada, Marquinhos, mais uma vez pelo convite e eu espero que a gente se encontre mais vezes. Fechou. Galera, valeu, é isso. Não esquece, se inscreve aí no nosso canal e se você gostou desse bate-papo, compartilha com seus colegas.